8h35. Iniciar a gravação, presidente. Ok. Pode dar início, Guilherme. A reunião. Vai dar início. Item 1, né? Só um minutinho, presidente. Eu vou dar para o item 1, né? O item 1 da página. Para ler. O item 1, consórcio Recife, né? Autofração, tem que ler aí. Dizer que o Zé Roberto foi pedido deferimento. É você que lê. É. Item 1, consórcio Recife. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todo mundo. Vamos dar início pelos processos do consórcio Recife. Item 1. Item 1, vou passar agora para o presidente. Ok. Guilherme, só umas considerações para você registrar em ata, ok? O jurídico do CTM encontra-se presente. Não. Presidente, por enquanto, o convite foi feito, mas não tem ninguém presente até o presente momento. Ok. Registrar em ata essa situação. Ok, Jorge? Registrar em Ok, ata. presidente. Registrado em ata. Reiterar a necessidade do jurídico com presença em reuniões da comissão. Ok, Jorge? Ok. Constar isso. Tá certo, presidente. Outra situação, Guilherme, registrar em ata, a necessidade dos conselheiros relatarem os processos aí distribuídos em tempo ágil para a secretaria realizar todos os procedimentos para a reunião acontecer. Ok? Eu queria registrar isso em ata também. Ok, presidente. Tá bom? Certo. Ok? Então, item 1 da pauta, consórcio Recife, infração antecipar a saída do terminal. O representante do consórcio Recife enquanto presente. Se encontra é Pantero, Paraíba. Ok? Eu passo a palavra ao representante item 1 da pauta. Com a palavra operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia a todos presentes mais uma vez. Saudar a todos. Saudações rubro-negras também. Mas esses autos de infração referem-se à antecipação de horário do terminal integrado da Macaxeira, da linha 645, Avenida Norte Macaxeira, linha troncal. A DICE indeferiu ao nosso processo diante de um comparativo que foi feito com as viagens programadas da operadora em relação à ordem de serviço. Ocorre que não foi observado que a linha ela é contemplada na sua operação com a operadora Globo. E no terminal, os dois despachantes operam para cumprir o regulamento, que é cumprimento do horário da linha. É uma linha que é dividida por duas operadoras e o objetivo é exatamente cumprir o horário dela, independente da operadora. Porque no terminal da linha 645, para os senhores conselheiros que devem conhecer como é o terminal da Macaxeira, o intervalo da linha é de 2 a 3 minutos. E a fila é quilométrica. É impossível você cumprir um intervalo e o horário regular da linha pontual, de acordo com o quadro de horário, porque no próprio embarque, o de intervalo já é consumido. Então, automaticamente, as duas operadoras, os dois despachantes, fazem com que o quadro de horário seja cumprido independentemente da operadora. Por isso que houve alguns horários que foram adiantados se você comparar com o horário programado da operadora. Mas se você olhar o comparativo com o quadro de horário da linha da operadora Globo e da operadora Consórcio Recife, os intervalos foram mínimos, porque efetivamente tinha que ser alguns atrasos diante da tamanha complexidade que existe naquele terminal de integração. Então, considerando que o regulamento exige que seja cumprido os horários e a linha como é operada em conjunto, foi assim que foi feito. E essa foi a argumentação da nossa defesa, porque o comparativo que deve ser feito é com o quadro de horário, não com as posições dos veículos de cada operadora.
porque o quadro horário é um só. Então, diante dessa complexidade que existe naquele terminal, diante dos comparativos que devem ser feitos com o quadro horário, com as funções particulares de cada operadora, a gente vem de solicitar, porque a guerra que foi apregoada pela DIS, que existia em alguns pontos no corredor entre alguns motoristas, que já foi devidamente resolvido, não existe isso no terminal. No terminal, o objetivo dos dois despachantes é cumprir o quadro de horário. Então, diante dessa realidade, vamos solicitar o deferimento do nosso pleito. Ok, obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da DIS. Bom, conselheiros, o representante da operadora fez o discurso do que deveria ser. Se os senhores observarem o parecer técnico, onde foi feito o comparativo horários Globo, horários Cidade do Recife, todos os horários da cidade do Recife saíram adiantados. E sai adiantado na hora que seria do da Globo. Estavam competindo dentro do terminal para ver, principalmente, a cidade do Recife. Basta observar aí o parecer técnico, todos os horários da cidade do Recife foram realizados adiantados. Adiantados de 8, de 10 minutos e no mesmo horário que seria o da Globo, tornando a operação totalmente fora de controle. Essa briga das duas operadoras se estendeu mais ou menos até junho, julho. Não sei o motivo. E agora está voltando. O Antero disse que não. Essa semana passada passei pela Avenida Norte, já estava controladores das duas empresas, de novo com essa questão de parar os carros, de mandar os motoristas ficar brigando por passageiro, prejudicando, na realidade, o passageiro. E observei também que os processos da Globo já foram julgados em fevereiro por essa comissão. E a empresa foi penalizada. Então, é um contrassenso uma empresa ser penalizada e a outra não. Então, e tendo que os autos estão devidamente comprovada, infelizmente, a má-fé do despachante da Consórcio Recife, e os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, o representante da DIS. Algum conselheiro quer se posicionar antes de eu colocar em votação? Presidente, como essas empresas do Consórcio Recife pertencem ao meu grupo empresarial, eu estarei sem votar nesses processos, ok? Ok, Guilherme. Jorge. Ok, Jorge. Está em ata a suspeição do conselheiro Fernando Bandeira nas empresas do consórcio Recife. Ok, Jorge? Ok, presidente, registrado em ata. Isso é Ok, uma preocupação. Eu vou fazer essa pergunta a Fábio, né, Fábio? Que é uma situação que está voltando novamente aqui essa comissão, essas infrações. Eu digo isso como a parte que cabe a mim, cabe a todos, que é a questão do usuário, né? A gente está vendo aí uma série de horários aí sendo, de certa forma, não cumpridos. E se existe, eu vou estar quinta-feira no Grande Recife, a possibilidade, né, desses horários serem, de certa forma, separados. Ou seja, 5 viagens seguidas da Globo, 5 viagens da CSR, 5 para evitar 1 a 1, e esse 1 a 1 aí é que vai ficar complicado nessas situações aí de concorrência, até que se resolva isso numa licitação futura, né? Então, é mais ou menos por aí. Algum conselheiro quer se posicionar? Estão em votação, item 1 da pauta, antecipar a saída do terminal.
Conselheiro Cleano, seu voto. Voto pelo indeferimento, presidente. Conselheiro Cleito, seu voto. Não, voto pelo indeferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, processo indeferido, 4-0. Registrar, Guilherme, por favor. Ok, presidente. Item 1, indeferido, 4-0. Item 2, Consórcio Recife, auto de infração 48993, alteração de OSO. Relator, Ok, com a Cleiton palavra, Leão, operador. voto deferimento. A palavra, operador. Essa autuação refere-se à linha 522, que alterou o AOSO sem autorização do órgão gestor. Essa é a alegação por conta de atrasos de 5 minutos ocorridos nas saídas de terminais lá do terminal de Dois Irmãos de Barbosa, lá na Várzea. Mas, primeiramente, senhores conselheiros, eu pediria que fizesse uma análise também das preliminares. A empresa apresentou um erro formal. Eu queria colocar para os senhores conselheiros analisar também, que foi a aplicação do artigo 72, que a empresa considera que, por tratar especificamente de cumprimento de horário, está bem definido nessa norma que deveria ser o artigo a ser considerado. E por conta disso, eu peço para que seja retirado da consideração nas preliminares o artigo 24, que foi aposto, mas sim o artigo 72, que é referente às atribuições dos motoristas, que é a obrigação de diligenciar para o cumprimento dos horários. Então, eu considero isso um erro formal e efetivamente deve ser também analisado nas defesas, nas discussões do Conselho. No mérito, nós também solicitamos o devido deferimento, porque a linha 522 ela tem um terminal na Avenida Hélio Ramos, é um terminal bastante complicado, por ter outras operadoras também, por ser uma via de bastante complicação, porque os veículos eles fazem uma manobra bastante dificultosa, e geralmente a linha, por ser a linha mais extensa da operadora, obviamente que ela está sujeita a diversos bloqueios ao longo do seu trajeto. Bloqueios de trânsito, bloqueios ali no encontro do viaduto de Dois Irmãos, que ali é crônico. Pediria que os senhores conselheiros analisassem essa autuação com base nesse problema daquele ponto que não foi resolvido e é um congestionamento muito forte que atrasa muito a linha. E, por conta disso, a linha sofreu atrasos. E, efetivamente, esses atrasos são ingerenciáveis. E, por conta disso, a linha sofreu esse atraso. A empresa, a DICE também alegou que a empresa estava com os horários colocados lá, programados, equivocados. De fato, houve no GPS, quando foi importado, e foi importado alguns horários programados diferente do que está na OSO, mas isso, o que importa é os atrasos efetivos por conta do congestionamento, que foram os horários que era para sair 16h10, ele saiu 16h18, de 16h25 saiu 16h31 e de 16h40 saiu 16h45, de acordo com o quadro horário oficial. Então, foram atrasos, e é essa análise que eu pediria aos senhores conselheiros que fosse julgado com base nesses parâmetros. Eu agradeço. 3 minutos, presidente. Obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante. Bom, conselheiros, a operadora comete um equívoco. Ela não foi autuada por atraso de horário. Ela foi autuada por alterar o horário de saídas no terminal. Está aí no parecer técnico. A ordem de serviço diz que 16h10, ela programou 16h15. A outra, 16h35, ela programou 16h40. Não é uma questão de atraso. É uma questão que ela alterou a programação da linha, conforme provado pelo próprio GPS da empresa.
e as saídas previstas eram diferentes do programado. Isso é fato pacífico, não tem o que se discutir. Ela deveria ter solicitado ao órgão gestor essa alteração, e não o fez, porque está se tornando costume das operadoras. Primeiro altera um horário, depois tira viagem, depois tira veículo, tudo sem autorização do órgão gestor, e depois tenta, na comissão de multas, defender a posição equivocada que ela tomou, porque ela não é órgão gestor. Ela tem que esperar a autorização para poder operar ou não com o quadro que ela solicitou. E o que nós temos observado é que as operadoras querem se arvorar de órgão gestor, querem colocar os horários como bem entendem, querem tirar os horários que bem entendem, querem botar a frota que bem entendem. E isso tem que ser fortemente coibido aqui nessa comissão. Então, por isso eu entendo que tanto esse processo 2 como o 3 devem ser mantidos. É isso. Obrigado, Adilson. Algum conselheiro para se posicionar antes de colocar em votação? Item 2 da pauta, em votação, alteração de ordem. Conselheiro Fernando, seu voto. Voto pelo indeferimento, presidente. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o relator. Ok. Voto pelo interferimento, Guilherme. No caso 2-2, voto de Minerva, voto pelo interferimento. Ok, presidente. Então, item 2, deferido. Eita, Indeferido. indeferido, 3-2. Item 3 da pauta. Consórcio Recife de Transporte, autos de infração, número 5522-6948 e 48117, não realizar horário e alteração de ônus. Porém, conselheiros, o item 5522-6948 já foi cancelado. Então, nós iremos trabalhar em cima só do número 48117, alteração de ônus. Ok. Então, com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, essa autuação tem caráter similar à autuação passada. Eu deixei passar para enfatizar aos senhores conselheiros que a empresa não alterou a OSO proposital. Houve um equívoco no repasse dos dados do GPS para o sistema de operação real da linha. E, efetivamente, o que a gente pede aos senhores conselheiros é que os atrasos não foi por conta de alteração de ônus, foi porque, efetivamente, a linha sofre atrasos constantes, independente de qualquer coisa. A empresa não fez alteração proposital ou quis alterar propositalmente o quadro de horário da linha por qualquer motivo. Houve, efetivamente, um equívoco que foi alegado isso na defesa. Mas o que deve ser pautado é que, independentemente de qualquer coisa, haveria atraso se os horários da linha tivessem de acordo com o horário programado, porque, diante do equívoco, não impede de que essa defesa seja feita com base nessas argumentações, de que a linha sofre constantemente atraso, a linha está sofrendo constantemente atrasos e são ingerenciáveis. O fato de ter havido um equívoco no repasse do GPS para o sistema real não impede que a empresa apresente as suas alegações com base nos problemas pontuais de congestionamentos e bloqueios, principalmente em frente ao viaduto de Dois Irmãos. Isso aí o tempo de viagem ficou impossível, está continuando ainda impossível de ser cumprido, com atrasos geralmente de 5 minutos. É essa questão que eu venho colocar para os senhores conselheiros com base nessas argumentações. Obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da Vista. Bom, conselheiros, é o mesmo caso do processo anterior. Mesma linha, inclusive, a mesma alteração. Então, não se falar se houve um erro, se ela errou, tem que arcar com o erro. O fato é que ela mudou os horários devidamente programados e operou com um quadro diferente do determinado pelo órgão gestor, e o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Tem 3 da pauta.
Em votação, alteração de ordem. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Ok. Conselheiro Cleanto, seu voto. Voto pelo indeferimento, presidente. Ok. Eu voto no indeferimento. Caso 2-2, processo. Voto de Minerva, voto pelo indeferimento, Guilherme. Item 3 da pauta, indeferido 3-2, voto de Minerva do presidente. Item 4 da pauta, Consórcio Recife de Transporte, autos de infração número 41354 e 5030-6258, para permanecer parado fora da parada sem motivo. Relator, Cleanto Costa. Voto em deferimento. Ok. Eu passo a palavra à operadora. Senhores conselheiros, esses dois autos de infração refere-se à velha guerra pregoada pela vice. O Fábio tem colocado isso até com justificativas, porque, de fato, na época havia alguns problemas pontuais. Só que é preciso separar dessa generalização, dessa guerra que existia, em alguns casos pontuais, de alguns motoristas da linha 641 e 645, que é operada pela Consórcio Recife e operadora Globo, diante de uma realidade que é as duas linhas 641, que é a linha Avenida Norte Macaxeira Encruzilhada, que faz retorno na Praça do Torreão. A outra linha troncal, Avenida Norte Macaxeira Centro, ela vai até o centro do Recife. Uma linha volta no meio do caminho, na Praça do Torreão, e a outra linha vai em frente, dando atendimento, porque a linha ela é bem atendida ao longo da Avenida Norte. Então, essa linha foi quebrada e dividida em duas linhas. Só para entendimento dos senhores, como é, de fato, o que ocorre ali na Avenida Norte. Então, ambas as linhas, 641 e 645, são divididas e operadas em conjunto com a operadora Globo. No caso, essa autuação foi feita em ponto de retorno. A linha 641 faz ponto de retorno na Praça do Torreão. E como é ponto de retorno, efetivamente, existe um local que ela faz o retorno, ao redor dali da Praça do Torreão, e quando ela volta para a Avenida Norte, ela tem algumas situações que ela se regula quando a linha 645 vem no centro da cidade, para evitar que 2 ou 3 ônibus vão colados. No ponto de retorno, ela faz a sua regulação de horários, para evitar que 2 ou 3 carros sejam colados e desatendem o terminal da Macaxeira, desatende o corredor, cria vácuos de desatendimentos muito significativos. Então, isso, de fato, era uma administração que estava vendo, na linha 641, e a Grande Recife autuou. Só que eu pediria que vocês também analisassem a questão do erro formal, porque como é um ponto de retorno, o artigo 80 deveria ser o artigo considerado, porque alega que nos pontos de retorno os veículos só deverão permanecer parados o tempo suficiente para embarque e desembarque. Esse deveria ser o artigo colocado nos autos de infração. Ao mesmo tempo, foi colocado que, como o artigo de enquadramento, o grupo 2, o artigo 99, o grupo 2, item 2, é parar fora dos locais determinados pelo MTU Recife, sem motivo justificado. Nós consideramos que não foi parar fora de locais determinados. Ali é um ponto de retorno. Pode ter um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, dependendo da situação. 3 minutos. Mas, efetivamente, ali é um ponto de retorno. E, se houve atraso, deveria ser colocado o grupo 2, item 1. Então, diante dessas circunstâncias, eu pediria que os senhores analisassem tanto o erro formal quanto a realidade da linha 641. Agradeço aos senhores. Ok, obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da BIF. Bom, conselheiros, não há erro formal, o auto foi devidamente preenchido. A comissão já penalizou uma operadora por esse comportamento nas reuniões de fevereiro, então seria ilógico o cancelamento dessas autuações. A operadora
do presente processo fez o mesmo procedimento da operadora que foi penalizada e deve ser devidamente penalizada também nesse caso. Então, sugiro aos conselheiros a manutenção do auto até por uma questão de coerência. É isso. Obrigado, Adilson. Tem 4 conselheiros para se posicionar. Zé, pela ordem. Eu acho que a gente devia analisar a preliminar, apenas para registrar, porque como a gente está com a forma do jurídico, e aí a gente fica sem saber. Então, assim, e já, caso for analisar, eu já antecipo meu voto. Como o nosso amigo Leandro fala, na dúvida, pro réu. Pronto. Qual é a preliminar, conselheiro? Tem algum conselheiro Do erro formal, do erro formal. que está com dúvida de preliminar? Algum outro conselheiro? Conselheiro Cleito, conselheiro Cleanto. Não, conselheiro Cleanto é o relator, né? Então, conselheiro Cleito. Está na sala, Guilherme? Conselheiro Cleito. Opa. Opa. Qual a dúvida? Alguma dúvida sua para eliminar esse processo? Horrível isso. É uma zoada muito chata hoje, Fábio. Olha, eu me sinto confortável votar pelo médico, pela preliminar, não. Então, vamos por médico. Não há erro preliminar, conselheiro. Foi o mesmo caso da transportadora Globo, mesmo enquadramento, tudo, e os autos foram mantidos. Não há que se falar em preliminar. Os autos estão devidamente preenchidos. Ok. Então, em votação, item 4 da pauta, conselheiro Cleito, seu voto? Voto com o relator. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto? No mérito, eu voto com o relator. Ok, eu voto com o relator. Processo item 4, indeferido 4-0. Item 7 da pauta. Encerrou com o Norte. Muito bom. Eita. CSR, desculpa pelos imprevistos. Muito obrigado ao representante da Consórcio Recife. Agora vamos iniciar o processo da MOB Brasil. Item 7, auto-infração número 19.504, não realizar horário. Relator José Roberto. Votou pelo indeferimento. Quem é o representante da MOB Brasil que está presente? Estou presente, presidente. Elisa. Isso. Elisa, quando acontecer a Elisa. tiver na sala, pode pedir que a gente adianta, tá ok? Está em processo, tá bom? Tudo bem. Zé, Tá bom? eu acho que o teu microfone aí tá com alguma interferência de celular, alguma coisa próxima. Que tem hora que tá dando chiado aqui pra gente. Tá pra vocês também ou só pra mim? Para mim também. Tá para mim também. Deve ser os alto-falantes do computador ligado. Aí, como tem mais de uma pessoa na sala, é bom desligar um e sempre o microfone ficar fechado também. Ok, então, item 7 da pauta, passa a palavra ao representante da MOB Brasil. Obrigada, presidente. Primeiramente, bom dia, senhores. Eu gostaria de mencionar, nessa autuação em particular, que houve motivo justificado para a não realização do horário. O motivo foi a quebra do veículo 2047, não foi em saída de frota, o veículo já estava operando, e este foi substituído pelo 2430, normalizando a operação e não gerando prejuízos aos usuários. Sendo assim, senhores, em razão da razoabilidade e do longo intervalo de tempo entre as viagens, eu peço a vocês que defiram o meu pleito. Obrigada.
Ok, obrigado à operadora. Passo a palavra ao representante da vítima. Bom, conselheiros, o caso é simples. O carro quebrou às 6 horas, extrapolou aquelas 2 horas que a comissão entende como suficiente para a substituição do veículo, ultrapassando também o prazo contratual de 45 minutos. Então, o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Em 7 da pauta, em votação, não realização de horário à infração. Conselheiro Cleide, seu voto. Indeferimento, mais de 2 horas. Conselheiro Cleanto, seu voto. Sigo o conselheiro Cleiton. Indeferimento, mais 2 horas. Ok, vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Indeferimento. Ok, processo indeferido, 5-0. Ok. Item 8 da pauta. Item 7 da pauta, na realidade. Indeferido, 5-0. Obrigado, representante da MOB Brasil. Agora vamos passar para o item 8, consórcio Conorte. Eu gostaria de saber do representante do Conorte se ele deseja agrupar o item 8 ao item 19 da pauta. Então, eu separei aqui já alguns blocos, tá? Eu queria passar para vocês, se for permitido pelo presidente. Seriam, no caso, o item 9 e 10 da pauta, tá? Os autos 11 e 12, que é o item 11 e 12, desculpa. 11 e 12. Item 8, 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Mais algum? Item 16, 17, 18 e 19. 19. Ok. Item 20 e 21. E itens 22 ao 26. E 22 a 26? Isso. 22 a 26. Ok, Aí, então... gostaria de pedir para a gente começar logo pelo 9 e 10, 11 e 12, porque aí fica mais ou menos na ordem, só chegaria o 8 depois para somar com os 13, 14 e 15, sabe? Certo. Para não ficar quebrado. Então, item 9 e 10 da pauta. Auto de infração número 09323, não realizar horário. Relator Cleiton Leal, indeferimento. Item 10 da pauta. Consórcio Conorte, auto de infração número 02593, não realizar horário. Relator Inaldo Freires, votou pelo deferimento. E passo a palavra à operadora. Bom, senhores, gostaria de desejar bom dia novamente, presidente e os conselheiros, a Fábio Alice, Guilherme e Jorge. Né? Esses dois autos eu separei porque eles falam de não realização de horário em razão da falta de operador. Né? Como os senhores sabem, toda empresa está suscetível à falta de operadores. Né? Por mais que a empresa tenha ali os seus reservas, né? Então está ali suscetível a que mais de um operador, infelizmente, falte por motivo de saúde ou por ter tido algum afastamento, né? Então, nesses casos, houve a falta do motorista que estava aí responsável pela linha e não conseguimos realizar a sua substituição. Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesses casos. Obrigado, operadora. Passo a palavra à vítima. Bom, conselheiros, esse caso, o que acontece é que a operadora informou no processo um operador. E, quando mostra a escala de trabalho, esse operador não estava escalado no dia, na data da autuação, nem na linha. Então, por isso que esses autos são mantidos. A operadora comete um equívoco. Ela apresentou toda a documentação que a CJRI entende como necessária nesses casos, nessa argumentação de falta de operador, mas, infelizmente, ela coloca uma matrícula de um operador que não estava escalado no dia. Então, ela não faz prova do nexo entre a falta
e a não realização do horário. Então, por isso que esses autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado a Deus. Item 9 e 10 da pauta, não realizar horário. Conselheiro Cleante, seu voto. Indeferido, presidente. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro vereador Naldo. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, processo indeferido 4-1. Ok, presidente. Item 9 e 10, indeferido 4-1. Vamos agora para o item 11 e 12. Não realizar horário. Consórcio com nota. Com a palavra, operadora. Bom, senhores, nesses casos, houve a quebra do veículo, né? E, infelizmente, não conseguimos a realocação dele, nem também o conserto rápido, né? Como os senhores sabem, as peças dos veículos são difíceis, assim, de serem trocadas, né? Um deles, inclusive, teve aí uma quebra no motor, então, assim, não é fácil você consertar um motor, tanto de um carro e principalmente de um ônibus. Então, peço ao senhor pela razoabilidade nesses casos. Com a palavra, Davi. Bom, conselheiros, o carro quebrou às 17h58 e não realizou 20 horas e 23 minutos. Extrapolou as 2 horas estabelecidas pela comissão. E no outro, o veículo citado na defesa, como tendo quebrado, não operou na linha. Então, por isso é que foi sugerido ao presidente a manutenção dessas autuações e o mesmo é sugerido aos conselheiros. É isso. Obrigado a vice. Em votação, item 11 e 12 da pauta, não realizar horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleanto. Indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, presidente. Item 11 e 12, indeferidos 5-0. Agora passaremos para os itens 8, 13, 14 e 15. Não realizar horário. Consórcio com norte. Ok, com a palavra a operadora. Bom, senhores, eu separei esses casos para análise dos senhores em razão do tempo em que foi alegado que houve um atraso para a saída dos veículos, né? O fiscal, em cada um desses em cada auto, ele destaca o horário, né? No item 8, ele coloca de 15h15 saiu às 15h21, tá? Então, em cada um desses, teve um atraso de até 6 minutos, com exceção do item 15, que foi um atraso de 5 minutos. Pois lá o fiscal constatou que a saída era para sair às 6h05 e saiu às 6h10. Então, peço aos senhores, como já vem sido uma prática dessa CJRI, pela razoabilidade em razão do ínfimo atraso, né, que foi de até 6 minutos, com exceção do item 15, que foi apenas de 5 minutos. Obrigado, operadora. Passa a palavra. Bom, conselheiros, por que foi sugerida a manutenção dessas autuações? É um princípio de transporte público que o transporte seja oferecido com uma regularidade. Essa regularidade é conseguida através do cumprimento correto dos horários programados. Não se trata dos 5 minutos pelos 5 minutos. Por exemplo, o processo 8. O veículo estava no terminal às 14h37 para realizar 15h15. Saiu às 15h23. Ou seja, não havia motivo para esse atraso. No processo 14, ele estava no terminal às 6h46 para realizar às 6h51. Saiu às 6h54.
não é questão dos 3 minutos, é a questão de que não havia motivo para a viagem ser realizada com atraso. No processo seguinte, o veículo estava no terminal às 5h43 para realizar às 6h05. Saiu às 6h10. Ou seja, mais uma vez, não existe um motivo justificado para o atraso. Caso nós identificássemos que houve um motivo justificado, um excesso de rotação, chegou depois do horário programado, nós sugeriríamos o cancelamento do auto. Mas não é o que ocorre nesses casos. As viagens foram realizadas com atraso, sem motivo justificado, e, portanto, entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Obrigado, Alice. Então, itens 8, 13, 14 e 15 da pauta. Alguém falou? Não, eu ia perguntar justamente isso, a separação agora é o 13, 14 e 15, né? 8, 13, 14 e 15. 8, 13, 14 e 15. Isso. Positivo é 8, 13, 14 e 15. Ok. Então, em votação, conselheiro Fernando Bandeira, eu voto. Conselheiro Fernando Bandeira, eu voto. Indeferimento. Indeferimento. E conselheiro Cleanto, Concordando com a Dice, voto pelo indeferimento. conselheiro Cleiton, Tá cheio de botão aqui. Pronto, o 14 e o 15 eu vou pelo deferimento, razoabilidade, tá? E os demais em deferimento. ok. Vereador Júnior, seu voto. Razoabilidade, deferimento dos processos. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos. E o Só um segundinho aqui, presidente. Então, itens 13, 14 e 15, indeferidos 3-2. E item 8, indeferidos 4-1. Agora passamos para os itens 16, 17, 18 e 19. Realizar horário com atraso. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, esses itens se assemelham aos anteriores, né, por atraso na saída. E nesses casos, o atraso se deu em razão de congestionamento, tá, em razão de algumas obras que estavam ocorrendo na cidade. Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade nesses casos. Ok, obrigado, operadora. Passo a palavra a Vitor. Bom, conselheiros, é a mesma coisa dos processos anteriores. O 16 e 17 foi atraso na entrada de frota, ou seja, foi um problema de gestão na saída da frota que fez com que o veículo chegasse atrasado ao terminal. Então, devem ser mantidos. No 18 e 19, um estava no terminal às 6h56 para realizar 7 horas, só saiu às 7h08, e o 8 estava no terminal às 6h54 para realizar também 7 horas, e também só saiu às 7h08. Então, em todos esses casos, não houve um motivo justificado para o atraso do horário e entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Vitor. Itens 16, 17, 18, 19 da pauta. Realizar horário com atraso. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleanto, Indeferimento, presidente.
Conselheiro Cleiton, Pronto, o 18 pela razoabilidade e deferimento. Nos demais, indeferimento. vereador Júnior, Pois é, caí aqui, voltei. Qual, Zé? 16 ao 19 da pauta. Não realizar horário. Realizar horário com atraso da infração. Com os relatores. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos. Só um segundinho, presidente. Então, item 16 foi indeferido 5-0. Item 17 foi indeferido 4-1. Item 18, indeferido 3-2. Item 19, indeferido 4-1. Agora passamos para os itens 20 e 21 da pauta. Não atender embarque. Consórcio Conorte. Guilherme, só um momento. Item 18 foi indeferido 4-1. E o conselheiro vereador votou com os relatores e o relator do título votou pelo indeferimento. Só quem votou pelo deferimento nesse título foi o vereador, por o conselheiro Cleiton. Então foi indeferido por 4-1. Esse item 18. Desculpa, presidente, não escutei. Qual item foi indeferido por 4-1? O item 18. 18. Positivo, indeferido 4-1. 4-1. Itens 20 e 21. Passo a palavra à operadora. Bom, senhores, nos itens 20 e 21, um é referente a não atender o embarque, e o item 21 é para afastar de embarque e desembarque. Né? Em ambos os casos, depois que foi verificada, a empresa advertiu o colaborador, né? E para que essas ações não voltem a ocorrer, a gente realiza também treinamento com os colaboradores para também que isso não aconteça, que seja sempre algo que bem pontual na nossa operação, né? Então peço aos senhores pela razoabilidade. Obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da DIC. Bom, conselheiros, muito me estender, um queima de parada, já há um entendimento firmado nessa comissão que isso é inadmissível, e também quanto a parar afastado para o embarque e desembarque, obrigando os usuários com mobilidade reduzida e idosos a um esforço desnecessário caso a acoplagem fosse feita de maneira correta. Então, entendo que os dois autos devem ser mantidos. Obrigado, Adilson. Item 20 e 21 da pauta em votação, não atender o sinal do embarque, para afastado para embarque e desembarque. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. De parar afastado, eu sou pelo deferimento. O outro de atraso foi atraso, né? Eu sou pelo indeferimento. Hã? O outro foi queima de parada. Sou pelo indeferimento. Ok. Deu para computar, Guilherme? Deu para anotar. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento de todos. Conselheiro Cleança. Conselheiro Cleança. Indeferimento de todos. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Queima de parada, indeferimento, e o 21, deferimento. Ok, eu estou pelo indeferimento de todos. Ok, então, item 20, 5-0, indeferido. E item 21, 3-2, indeferido. Passamos agora para os itens 22 a 26 da pauta. Consórcio Conorte.
Ok, com a palavra a operadora. Bom, senhores, por fim, né, esses últimos itens são referentes à alteração de OSO, né, com relação à redução do número de BRTs. Como os senhores sabem, né, a frota de BRT que era existente na época, ela já estava muito defasada, né, os veículos ali estavam chegando a quase 10 anos, se não tivesse alguns, inclusive, com mais de 10 anos ou até 10 anos, né. Então, nessas autuações, alguns dos veículos eles estavam sendo retidos para poder realizar a renovação do certificado pelo CTM, né? Então, estava impossibilitado de ir para a operação. E como falei anteriormente, né, esses veículos eles estavam aí defasados com problemas mecânicos. E como os senhores sabem, as peças do BRT, né, elas eram muito difíceis, ainda são, de poder conseguir para poder fazer essa reposição. Então, demora um pouco. Então, a empresa, pensando no atendimento dos usuários, realizou a substituição desses veículos BRTs que estariam em operação por veículos pesados com ar, para que realmente não houvesse a perda da viagem para os usuários e não houvesse maiores prejuízos. Então, peço aos senhores, nesses casos, pela razoabilidade. Ok, obrigado, operadora. Passa a palavra a Vicky. Bom, conselheiros, é aquele caso que nós vemos discutindo. A empresa tem uma quantidade X de veículos BRT articulado cadastrados, 23 no caso, para uma operação de 13 veículos BRT articulado. Na defesa, ela sempre argumenta que 2, 3, se não me engano, teve uma defesa que ela disse que 5 veículos estavam impossibilitados de operar. Ora, 23 menos 5 são 16. Para operar com uma frota de 13, ainda tinha 3 cadastrados excedentes. Se os veículos não tinham condições de operar, ela deveria ter solicitado o descadastramento e não deixar o veículo cadastrado, gerando custo e um aumento de subsídio. Então, os autos devem ser mantidos. É isso. Obrigado, a Vicky. E com 5 e 2, a gente tem a pauta de diminuição da quantidade de veículos BRT. Conselheiro Fernando Bandeira, eu voto. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento do processo. Conselheiro Cleandro, seu voto. Indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento de todos. Ok, presidente. Então, item 22 a 26 da pauta, indeferidos 5-0. Ok, obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Próxima reunião, quinta-feira. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Até logo, pessoal. Até a presidente. próxima Obrigado a reunião. todos. Bom dia. Até a próxima reunião. Presidente. Saiu? É dia 2 e 4 de abril, mais próximo. Me tira daí. Não é esse não, é naquele outro. Não. Isso aqui é um velho. Calma, gordinho, pelo